Fala aí, galera, estamos de volta. Então, isso aí que vocês estão vendo aí no vídeo é o resultado das eleições para prefeito e vereador aqui do Rio de Janeiro. Não tem muita coisa para falar, né, sobre o resultado, deu óbvio. Eduardo Paes e Crivella vão para o segundo turno. Acho que todo mundo já sabia disso, né? A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: invariavelmente, com todas as pessoas que eu converso, todas dizem mais ou menos a mesma coisa. Ou as mesmas coisas, melhor dizendo. Primeiro, que não queriam votar em nenhum dos dois, nem no Eduardo Paes, nem no Crivella. Votaram no Eduardo Paes porque não querem o Crivella. Votaram no Crivella porque não querem o Eduardo Paes. Ou seja, as pessoas não estão mais não, né? Acho que as pessoas nunca votaram em quem elas querem. As pessoas votam contra quem elas não querem. Parece que isso está correto, parece até que é óbvio, mas isso é um erro. Assim, eu não sei qual adjetivo usar para esse erro, mas é um erro fatal, vamos dizer assim, porque é isso que mata toda a possibilidade da gente evoluir, da gente melhorar. Existe um livro chamado Como as Democracias Morrem. Eu não li o livro, não sei se é sobre isso que ele fala, mas isso é um erro fatal para a democracia. Talvez seja assim que as democracias morrem. Quando as pessoas param de escolher o que elas querem e começam a escolher o que elas não querem. Ou seja, nós chegamos a um nível tão ruim dos políticos brasileiros que a gente não escolhe mais aqueles líderes políticos em que a gente acredita. Na verdade, a gente vota contra aqueles que a gente não quer nunca mais no poder. De novo, parece que é meio óbvio, mas isso é um erro fatal, isso é péssimo, isso é muito ruim para o desenvolvimento da nação, para o crescimento da sociedade, enfim, para tudo. Isso é ruim para tudo. Por que eu estou falando disso? Porque essa moda, isso não é uma coisa nova, não começou agora. Eu acho que sempre foi mais ou menos assim. Mas desde as eleições de 2018, né, que elegeram o Bolsonaro, isso ficou muito patente, ficou muito óbvio, ficou muito evidente. É o que todo mundo chama de binarismo ou polarização da política, que é exatamente isso, né? Você tem, vamos falar do jeito que todo mundo fala, você tem a direita e a esquerda. Então eu ia falar uma coisa meio complexa, mas eu vou simplificar ao máximo. É o que todo mundo chama de direita e esquerda. Então, veja como é que a coisa chegou num nível tão absurdo que a gente tá. Eu estou falando aqui em polarização, direita e esquerda, só que os dois candidatos que passaram para o segundo turno são de direita. E mesmo assim há uma polarização entre eles. Eu não sei, é que eu não saiba como explicar, até sei, mas ia demorar muito tempo para explicar isso, então eu vou simplificar. Olha o absurdo que é a polarização. Nós temos polarização entre dois candidatos de direita. Assim, eu não sei se vocês estão percebendo, mas você, eleitor, você está sendo induzido ao erro. O Bolsonaro não é o Bolsonaro, isso serve também para o Lula, serve para todos que apelam para esse lado de atacar o adversário ao invés de construir o seu lado. Mais ou menos assim, o Lula, o PT, todos que estão desse lado da política, do lado do PT, falavam mal do Bolsonaro. O Bolsonaro, todos que estão do lado do Bolsonaro, todos que estão desse lado da política, falavam mal do PT. E o que acontece? Com isso, eles acabam não tendo nenhuma obrigação de apresentar propostas, de apresentar soluções para os problemas que nós temos. Enfim, eu estou falando demais e não chego a nenhuma conclusão. Então vamos encerrar por aqui. Eu só queria lembrar vocês o seguinte: esse vídeo fala sobre consciência política, ideologia e opinião pessoal. Então é muito importante que vocês entendam que o vídeo todo é para falar sobre isso. Você precisa ter a sua opinião. Não importa se o seu candidato vai perder. Não importa se o seu candidato vai ganhar. O que importa é que você tem que votar de acordo com a sua consciência. Você precisa escolher aquele que mais representa você. Isso é o que importa. Vou dar um exemplo prático.
Aqui estão os que não chegaram nem perto do segundo turno. Então eu vou falar desse cara aqui, eu não sei nem quem é, Henrique Simonardi. Eu não sei quem é esse cara. É do partido PCO. Partido PCO, para quem não sabe, é o Partido da Causa Operária. Também não vou falar sobre esse partido porque não interessa. O que interessa é o seguinte: as pessoas falam que não tem opção para votar. Isso não é verdade. Tem opção para votar. O eleitor não quer votar porque o eleitor brasileiro não vota. O eleitor brasileiro aposta. O cara aposta em quem vai ganhar. Esse é o erro. Você tem que votar de acordo com sua consciência. Qual o discurso, qual é o cara que fala aquilo que você mais quer ouvir? É esse cara aqui que ficou em último lugar? Ou é esses dois caras aqui que ficaram em primeiro? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos acabar com esse negócio de votar em Eduardo Paes para não eleger o Crivella. Nós precisamos parar com essa história de votar no Crivella para não eleger o Eduardo Paes. Isso está muito errado. Nós temos que votar naquilo em que acreditamos. Isso precisa acontecer imediatamente agora, desde já. Bom, eu vou encerrar o vídeo porque eu já falei demais, eu cliquei aqui sem querer, gente, não é para mostrar o Eduardo Paes, não. Eu vou encerrar esse vídeo para falar de uma coisa que eu acho muito importante. Estava falando sobre polarização. Primeira coisa, Tarcísio Mota é um político do PSOL, portanto de esquerda. Teve 86 mil votos. E os quebrados. Carlos Bolsonaro, todo mundo conhece, né? É o filho do Bolsonaro, portanto de direita, teve 71 mil votos. Então esses dois caras aqui tiveram a maior votação, né? Assim, por que eu estou mostrando isso? Porque isso aqui evidencia o que eu acabei de falar. Por que o professor Tarcísio teve tantos votos assim? Porque ele é de esquerda. Ele tem propostas? Eu não sei. Será que os eleitores que votaram nele conhecem as propostas do professor Tarcísio? Eu duvido muito. Pode ser que eu esteja falando que sendo injusto, mas eu duvido muito que as pessoas conheçam as propostas do professor Tarcísio Mota. Até porque ninguém assiste a propaganda eleitoral. E eu duvido muito que alguém procure saber, se interessar por quais são, de fato, as propostas do professor Tarcísio. Votaram nele só porque ele é de esquerda, só porque ele é do PSOL, só porque ele é contra o Bolsonaro. Isso serve também para o Carlos Bolsonaro. Quais são as propostas do vereador Carlos Bolsonaro? Será que 71 mil pessoas que votaram nele sabem? Eu duvido muito. Muito provavelmente votaram no Carlos Bolsonaro só porque ele é de direita. E essa é a questão. Isso é um absurdo. A gente não pode continuar fazendo isso. Se você vai votar no vereador, você tem que saber o que o vereador faz, saber o que esse vereador está propondo e ver se você concorda ou se discorda para depois votar. Tem que ser assim. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai mudar o que está acontecendo no Brasil, no mundo. Enquanto a gente não criar consciência política, nós não vamos ter um país decente, com emprego, com saúde, com segurança, com tudo que é bom. A gente só vai ter o lixo. Porque nós somos eleitores lixo. Esse é o problema. Tem um ditado que diz que todo povo tem o governo que merece. E é verdade. Somos nós que colocamos esses caras lá. Somos nós que colocamos o professor Tarcísio Mota e o Carlos Bolsonaro lá na Câmara para fazer as leis municipais do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que eles fazem de errado, a culpa é nossa, não é deles não. Nós somos os culpados. E para encerrar, eu queria falar desse camarada aqui, Gabriel Monteiro. Eu até fiz alguns vídeos sobre esse garoto. Isso aqui é o exemplo acabado, é a prova cabal do que eu acabei de falar. Esse menino aqui se elegeu com 60 mil votos. Pelo que eu entendo aqui do site do TSE, aliás, eu esqueci de falar isso, esse site aqui é o site oficial do TSE, tá? Aqui não tem manipulação, não tem, enfim, é o site do resultado oficial das eleições. Não tem o que falar sobre o que eu estou apresentando aqui, não tem crítica para fazer, não tem do que reclamar. Então esse garoto aqui, como eu já falei, eu fiz alguns vídeos falando sobre ele. E eu sabia que ele ia sair candidato a alguma coisa. E exatamente como eu imaginava. Eu imaginei que ele viesse candidato a vereador. E eu falei nos meus vídeos que seria ridículo votar nele. Que o povo carioca seria muito sem vergonha se votasse nesse garoto. E votaram. E é isso que eu tô falando. Não dá para entender por que as pessoas votam num sujeito como Gabriel Monteiro.
Eu não vou falar mais aqui não, que já tá chegando perto de 10 minutos, o vídeo já ficou maior, muito maior do que eu queria. Então assim, o Gabriel Monteiro é o exemplo do que eu tô dizendo. Você, eleitor carioca, você é um sem vergonha. Você merece ter o governo que você tem. Você merece ter um safado, um corrupto, um ladrão lá na Câmara dos Vereadores, lá na Câmara dos Deputados, dos Estados Unidos, claro que eu tô falando. Você é o culpado, é o responsável por nós termos um prefeito como o Crivella, um corrupto, um safado. Assim como vamos botar agora o Eduardo Paes no lugar dele, que é outro também corrupto, safado. A culpa é sua, eleitor, porque você não se interessa por política, porque você acha que política é chato. Sim, política é chato sim, mas a política só vai se tornar uma coisa boa e positiva quando você tomar vergonha na cara, eleitor carioca. É isso aí, gente. Falei demais, mas tinha que falar isso. A gente precisa mudar, gente. Nós precisamos mudar a maneira como a gente enxerga a política. Nós precisamos mudar a maneira como a gente vota, como a gente elege, como a gente escolhe nossos representantes. Isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui.